Sejam bem-vindos ao canal Apaixonados pela Cruz, eu sou Alexandre Oliveira. Estou aqui para partilhar com você um texto da palavra do Senhor, mais uma meditação em nome de Jesus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, nesse canal nós compartilhamos a palavra de Deus, ensinamentos, estudos bíblicos, e eu quero partilhar com você uma reflexão nesta oportunidade que está aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 22, aqui no versículo 30, onde a Bíblia diz assim, Ezequiel 22, 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Nosso tema é Deus procura um homem. Mas que tipo de homem esse texto está falando aqui? Deus procura um homem. Que homem é esse? Deus procura alguém que se coloque como um intercessor, como uma pessoa que pensa não apenas em si mesmo, mas também pensa nos outros. Deus procura intercessores, homens e mulheres que dediquem-se em oração em favor da sua nação, do seu povo, da sua casa, da sua família, dos seus. E a oração intercessória não é apenas um privilégio, é sobretudo um dever, uma obrigação. Deixar de orar é pecado. Deixar de orar pelo povo, porque a Bíblia diz que Deus se agrada da nossa oração. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, diz que nós devemos orar por todos os homens, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que eles conheçam a Deus. Por todos os homens, todos aqueles que se acham investidos de autoridade, nós devemos orar. E o que é oração? Alguém disse que oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina, é ligar o altar da terra ao trono do céu, é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Quando nós oramos, o Senhor ele pode agir mediante as nossas orações. Oração é um poderoso meio de mudança. Ninguém é o mesmo depois que começa a orar. As circunstâncias são mudadas pela oração. Vidas são tocadas quando nós oramos. Orar, já diz o seguinte, que orar é viver. Quando nós oramos, nós podemos viver na dimensão das maravilhas de Deus. Quando você ora, quando você e eu oramos, o inferno treme. Coisas novas acontecem no meio da nossa família, do nosso lar, dos nossos amigos, quando nós oramos, quando nós intercedemos. Diz a palavra de Deus, e a Bíblia está recheada de exemplos de homens que oraram. Neemias orou por 4 meses. Do capítulo 1 ao capítulo 2, ele orou por 4 meses. Para que Deus desse a ele uma oportunidade para falar com o rei Artaxerxes, para reconstruir Jerusalém. Durante 4 meses ele fica orando e chorando e pedindo a Deus uma oportunidade. De repente ele está ali diante do rei, servindo. E de repente o rei olha para ele e diz, olha, o que tu tens? Porque está triste o teu coração. Só pode ser tristeza de coração. E Neemias diz, olha, Neemias ora a Deus e diz, como eu estaria feliz, alegre, se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está destruída. Então o rei perguntou, o que é que tu queres? E ele disse, olha, eu quero que o Senhor me dê cartas e autorizações para que eu possa ir reconstruir a cidade, me dê isso e aquilo. E a Bíblia diz que tudo isso que Neemias pediu àquele rei, o rei Artaxerxes, ele concedeu, porque a boa mão do Senhor estava sobre Neemias. Neemias era um homem de oração. Daniel, o profeta Daniel, era um homem de oração, queridos. A Bíblia diz que todos os dias ele orava, capítulo 6 de Daniel, 3 vezes por dia. Ele não abria mão daquele momento de intimidade com Deus. Ele não abria mão daquele momento de oração. E um dia armaram ali uma situação dizendo que todo mundo devia orar somente ao rei Dario. E diz a Bíblia que Daniel, quando soube daquilo, que ele estava proibido de orar, ele subiu para o seu quarto, abriu as portas para Jerusalém e ali, querido, ele orou. Ele orou e deu graças a Deus.
como ele costumava fazer. E disseram ao rei: olha, o Daniel não faz caso de ti não, ó rei Dario. Ele está orando. Então o rei quis livrar Daniel, mas não conseguiu. É um medo de livrar. E Daniel é lançado ali naquela cova de leões. E o rei ficou penalizado. E o sono fugiu do rei. E ali ele correu na manhã seguinte e disse: Daniel, com a voz triste, disse o rei: dar-se ao caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, que ele tenha podido te livrar, Daniel. E Daniel, lá de dentro da cova, respondeu: o rei vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus encontrou Daniel, um homem de oração, deu a ele livramento. Deus encontrou Neemias, um homem de oração, e através da vida dele restaurou as muralhas de Jerusalém. Deus encontrou Moisés, um homem de oração. Moisés orou, diz a Bíblia, Moisés orou, rogou diante do mar. E a Bíblia diz que Deus fez soprar um forte vento e abriu o mar. A Bíblia diz que Moisés clamou porque o povo tinha fome, e Deus na manhã seguinte fez cair o maná. Ele clamou e Deus fez sair água da rocha. O Josué orou a Deus, e Deus, ele parou o sol e a lua em Aijalon. Queridos, a Bíblia está recheada de exemplos, que se eu fosse aqui parar para falar de homens que oraram, e através da oração daqueles homens, Deus sacudiu países, Deus sacudiu nações, Deus fez coisas extraordinárias. Nós devemos orar. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Jairo, ele pediu a Jesus. Ele rogou a Jesus pela sua filha. Jesus foi até a casa dele e ressuscitou a sua filha. A Bíblia diz que pessoas chegaram até Jesus suplicando. O leproso se jogou diante de Jesus com o corpo cheio de feridas, de chagas, de ferimentos, e pediu a Deus por ele. E disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O Senhor estendeu a mão, tocou e o purificou pela oração, queridos. Agora, Deus procura homens e mulheres que orem. Deus procura homens e mulheres que estejam interessados em se voltar para Deus em oração. Às vezes, querido, Deus, ele quer operar, mas o texto diz aqui, nos dias de Ezequiel, diz assim: eu procurei um homem que tapasse o muro, um homem que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei ninguém. Queridos, às vezes Deus, ele quer restaurar comunidades através da minha e da sua vida, mas a verdade é que a gente está tão ocupado com as redes sociais, com o trabalho, com o disse-me-disse da vida, com tantas obrigações, às vezes com tantas conversas até sem futuro, e não temos tido tempo para orar. Não temos tido tempo para orar. Eliseu orou e Deus ressuscitou mortos. Eliseu orou e Deus abriu os olhos do moço para que ele visse o grande exército. Eliseu orou e aquele jovem viu um exército de carros de fogo. A igreja orou no Novo Testamento, queridos. E Pedro foi livre da prisão. Capítulo 12 de Atos, Deus mandou o anjo, tirou Pedro da prisão. A igreja orou. Paulo e Silas oraram na prisão com as costas cheias de sangue. E Deus mandou um terremoto que abriu um tremor que abriu as portas daquela prisão e as correntes caíram. A igreja de Deus orou e pessoas foram curadas, restauradas, transformadas. Agora, porque oraram. Deus procura alguém. Mulher, Deus te colocou nesta família, ore por ela. Jovem, Deus te colocou nesta igreja, ore por ela. Seu pai não é convertido, sua mãe não é convertida, seus familiares, sua família está destruída nos vícios, no pecado, na prostituição. Ore, seja um intercessor, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Deus procura um homem aí no meio desse mato onde você congrega. Deus procura um homem aí nessa cidade. Deus procura um homem, Deus procura uma mulher que você possa dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que eu seja a resposta para um povo que sofre, que a minha vida seja uma resposta. Coloque seu joelho no chão, ore como orou Billy Graham. Quando ele orou, ele disse: Senhor, faz de novo um mover, faz de novo. Coloque-se diante de Deus.
na Inglaterra, do século XVII, homens se reuniram para orar naquele lugar chamado Clube Santo, e Deus derramou um avivamento na Inglaterra. A cada 3 casas, uma era uma casa de prostituição, e Deus derramou um avivamento grande ali sobre a Inglaterra. Daqui a pouco aquele lugar foi inflamado pelo fogo do Espírito, através da oração. É pela oração que Deus intervém na terra, é pela oração que corações são quebrantados, é pela oração que maravilhas acontecem, é pela oração que nós nos tornamos parceiros com Deus de intervenções. Quando nós oramos, Deus intervém, Deus age, Deus cura, Deus salva, Deus renova. Então que Deus em Cristo possa despertar você e a mim, para que nós possamos orar uns pelos outros. Eu oro pela sua vida, você ora pela minha, nós oramos por nossas comunidades, para que Deus transforme, que Deus em Cristo te abençoe. Que essa mensagem possa ter falado ao seu coração e ela possa te despertar para orar cada vez mais em nome de Jesus. Fique com Deus em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Nós precisamos orar mais.